E muitas pessoas do meio do futebol criticando essa postura que a CBF teve com o Fernando Diniz. Flávio. Bom, eu não falei com o Fernando Diniz, mas as informações que eu tive é que houve sim um contato. O Edinaldo primeiro falou com o presidente do Fluminense, comunicando que não ia... O Mário Bittencourt, né? Isso. E depois ele falou com o Diniz, sim, parece que o Diniz contestou algumas situações e tal, mas ele teve esse contato, sim. O Diniz ficou surpreso, pelo que eu li. Eu não falei como eu já disse, eu não falei com o Diniz. E ele esperava continuar. Ele pegou um trabalho todo repicado, faltando muitos dos principais jogadores, trabalhou com uma seleção bem improvisada mesmo, sem os principais jogadores, não tinha diretor, não tinha nada. E ele tinha expectativa de permanecer com a confirmação da não vinda do Ancelotti. Mas vai os resultados, na verdade, não ajudaram nem um pouco, né? E o que pesa na seleção é isso, o resto não conta nada. Se tem resultado, você fica, se não tem resultado, você não fica, como nos clubes de futebol normalmente. Então, o Diniz sai e o Dorival Júnior vai ser anunciado amanhã como novo técnico da seleção brasileira. Em nota, a CBF agradeceu o trabalho do técnico Fernando Diniz e ressaltou a urgência para definir a nova comissão técnica. Mauro César está aí. A CBF está certa em não continuar com o trabalho do Fernando Diniz, Mauro? Eu acho que o trabalho do Diniz foi muito fraco, né, nesse curto período, né? Os resultados, acho que deixam isso bem claro, o nível do futebol apresentado, desfalques, é verdade, mas adversários fracos com os quais o Brasil teve enormes dificuldades, né? O Brasil ganhou do Peru, sabe lá como, sem merecer, empatou com a Venezuela, aí perde seguida, às vezes, para a Argentina em casa, para o Uruguai, para a Colômbia, convenhamos, né? Foi ruim, não foi bom. Mas é muito pouco tempo também, né? Quer dizer, é uma total falta de convicção. Se pensaram no Diniz para que ele ficasse até o Ancelotti, e se o Ancelotti chegasse à seleção brasileira, isso só aconteceria, em tese, na metade do ano, por que demitir agora? Então, não sabe o que quer. Quer dizer, o Edinaldo acho que está meio perdido aí. E me parece que fez mais ou menos como acontece nos clubes, né? Você manda embora o técnico e com isso você empurra para cima do técnico toda a responsabilidade pelos resultados ruins. E é claro que não é culpa só do Fernando Diniz, né? Isso aí é um combo, né, de problemas que a CBF possui, que acabam estourando no campo também. Então, não me parece razoável, especialmente porque, assim, sai o Diniz e entra o Dorival. Veja bem, sai o técnico campeão da Libertadores, digamos que seja o Dorival, entra o campeão da Copa do Brasil, né? E os dois no Campeonato Brasileiro fizeram campanhas questionáveis, especialmente pela maneira como jogavam fora de casa. O São Paulo só venceu fora de casa o Bahia na penúltima rodada, não tinha vencido ninguém. E o Fluminense ganhou do América no começo, do Cruzeiro logo na quinta rodada, só foi ganhar do Bahia, do Santos, perdão, lá também no final. Times que foram muito mal fora de casa, ganharam as Copas, mas no Brasileiro, especialmente o São Paulo, não fez uma boa campanha. Então são trabalhos que têm pontos positivos, negativos, especialmente o do Dorival, mais do que o do Fernando. Porque ele está usando, é muito claro que ele está usando como referência o trabalho dos clubes. E não foram trabalhos tão convincentes assim, na minha opinião, no global. Tem títulos de mata-mata importantíssimos, mas os times tiveram altos e baixos, os trabalhos, especialmente, repito, do Dorival. Então, é tentativa e erro, cara, é pura tentativa e erro. É uma busca aí por alguma solução e tal, mas me parece que a CBF está bem perdidinha, sem saber o que fazer, e também a gente nem sabe até quando que o Edinaldo vai estar no cargo, né? Sim. Não dá para saber, liminar para lá, para cá. Será que vale a pena para o Dorival assumir essa... Vamos falar português, essa bucha, né? Que é uma bucha pegar um negócio desse, um rabo de foguete, pô. Nesse momento, uma coisa é assumir a seleção com uma coisa mais estabilizada. Nesse vai e vem, aí, imagina, aí o Dorival sai de São Paulo, assume a seleção. Aí o Sveiter ganha. Aí o Sveiter ganha, um outro lá ganha, eu quero o fulano. Aí troca de novo. Será que faz sentido? Eu não sei, sinceramente, é um caso para o Dorival Júnior pensar com muita cautela. Vampeta, a forma como aconteceu essa saída do Fernando Diniz mostra o despreparo da CBF, Vamp? Sim, né? O Diniz estava como interino, né, Pedro? Estava todo mundo questionando que vinha o Ancelotti. O Ancelotti acabou renovando com o Real Madrid. Houve esse impasse aí, o Edinaldo, ele sai com uma liminar, volta com outra liminar, através do partido, né? O PCdoB entra com um pedido no Supremo, Gilmar Mendes dá, né, a volta do Edinaldo para poder o Brasil jogar o pré-olímpico e deixou tudo para o mês de fevereiro, né? O judiciário está em recesso, vai chegar em fevereiro. Aí vamos supor que em fevereiro
lá os ministros do Supremo Tribunal Federal falam que não é o Edinaldo que tem que ficar. Aí ele escolhe o Dorival, aí vai ter eleição. Aí na eleição a gente não sabe se o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, vai ser candidato, se o Edinaldo vai ser também, com o Feijó, se o Sveito vai ser. Aí vamos supor que não deu o Edinaldo como presidente. É isso que o Mauro falou. Aí chega outro presidente da CBF e fala, não quero essa comissão técnica, não. Eu sou o Dorival e falo assim, ó, por aí eu vou, mas o São Paulo vai liberar, eu quero ficar aqui no São Paulo também até resolver. É 3 salários do Dorival a multa. A CBF vai pagar a multa. Isso aí já está resolvido, viu? Mas ele já vai largar o São Paulo, então, amanhã, né? Vai. Já larga. Vai. Isso é oficial. Eu tô dando uma informação. O Dorival está fora do São Paulo. São Paulo já está até atrás do Vojvoda. Voivoda, né? A primeira opção o Vojvoda, então, segunda opção... Eu tô falando assim, a interrogação maior tá para fevereiro, né? A gente não sabe quem vai ser mesmo, quem vai ficar. Então, eliminar é até fevereiro, tem que ter, né? O Supremo decide... Sabe o que eu acho que pesou? Nós vamos falar na sequência ou podemos já tocar? Deixa eu só perguntar um negócio. O Supremo pode definir quem é o presidente da CBF? É porque ele a FIFA não aceita isso, né? Mas ele, então, esse é o problema. Mas ele também entrou, desde a saída de um, entrar de outro, é tudo através da justiça, né? Anular uma eleição, é uma baita confusão. Né? Mas a FIFA não aceita isso. Não, né? Mas ela precisa ter uma resolução de quem é o presidente. Como não tem. A coisa está assim, ó, o Dorival, ele já comunicou, aliás, o Edinaldo avisou, o Júlio Casares, que ele iria fazer uma consulta ao Dorival. Um convite. O Dorival viu com bons olhos, já praticamente acertaram o contrato. Amanhã à tarde ele vai para a CBF para fazer o acerto final e ser anunciado. Deu treino para o São Paulo hoje, deve dar o treino amanhã cedo e tchau, até logo. E o São Paulo já está atrás do Vojvoda. A multa do Vojvoda é de 8 milhões, São Paulo topa pagar. O Vojvoda tem contrato até o final de 24, mas não quis renovar até 26, alguns dias atrás. Ou seja, ele já teve propostas anteriores, teoricamente, do Atlético Mineiro e do Corinthians, não topou, mas parece que agora ele está mais propenso a aceitar. Agora, se não for, o São Paulo já tem até uma segunda opção, que seria o Antônio Oliveira, que está lá no Cuiabá, cuja multa também já foi consultada e seria de 5 milhões. Ou seja, a história do Dorival na seleção, eu considero como assunto encerrado, já está sacramentado. O São Paulo é que está correndo atrás de um treinador agora que ficou com um buraco aí. Flávio, você acha que o Cuca volta a trabalhar depois que saiu essa não condenação? Espero que sim, né? Ele está liberado para trabalhar. Mas não acredito que o São Paulo bancaria essa parada, não. Não é o perfil do presidente Casares. Eu acho que o Cuca volta com um presidente daquele tipo assim do Petralha, sabe? Quem manda aqui sou eu, não enche o saco, pode falar o que quiser. O próprio Cuiabá, que o pessoal lá manda e tal. Que não quer nem saber, né? O que os caras pensam, não pensam e tal. O que a rede social pensa ou não. Acho que o Júlio, ele considera muito fator rede social. Não acredito que ele faça um convite ao Cuca. Não acredito. Bom, mas o nome que o São Paulo está atrás é o Vojvoda. É o Vojvoda. Esse é o nome que o São Paulo está atrás nesse momento. Então é informação. Dorival Júnior está fora do São Paulo. Informação do nosso Flávio Prado, ao vivo para você aqui na Jovem Pan. Dorival Júnior, que amanhã vai realizar aqueles processos burocráticos, né, Flávio? Para poder assumir a seleção brasileira. Dorival fora do São Paulo, assumindo a seleção brasileira. Boa escolha, no final das contas, da seleção. E nesse momento de instabilidade da CBF, aí nos bastidores, da parte política? Bom, antes de mais nada, dando crédito também às outras pessoas, o Gabrielzinho Sal, o André Hernan, todo esse pessoal. Com certeza. É muito importante que se passe esse contato. Eu também, os meus, a gente foi juntando tudo e beleza, tudo confirmadinho, tudo bonitinho. Olha, a instabilidade no futebol é a coisa que mais tem, né? O Dorival sonha faz tempo esse técnico da seleção. Faz tempo. E é assim, se o Brasil ganhar da Inglaterra e da Espanha e ganhar a Copa América, pode ser até o presidente da Rússia, o presidente da CBF, que ele não tira o Dorival. Se ele perder, o Diniz não saiu porque se o Diniz tivesse vencido, estava lá com qualquer treinador. Lembra quando o Júlio Casares assumiu o São Paulo? Ele não queria o Diniz. O treinador dele desde sempre era o Rogério Ceni. Aí o que acontece? O Diniz está em primeiro lugar. E ele não consegue demitir o Diniz. Quando o time dá uma barrigada, ele já mandou. Mas nessa altura o Rogério já tinha acertado o time. Aí ele vai atrás do Crespo. Foi essa a situação real. O São Paulo, o Júlio entrou esperando uma chance para trocar o técnico que não era o dele.
E a mesma coisa, se o Dorival assumir a seleção e tiver mal, ele vai sair de qualquer jeito. Se tiver bem, ele não vai sair, seja quem for o presidente. Ninguém chega e não, filosoficamente eu quero outro. Os caras não trocam, é resultado. A análise no Brasil é ganhou é bom, perdeu é ruim. É assim que funciona. Porque, sim, em cima disso, não se considerou os fatores todos que levaram o Diniz assim, tendo maus resultados. A coisa deveria ter permanecido, porque não tem muita diferença, estilo de jogo, sim, mas em termos de credenciais de um e de outro para a seleção. São dois técnicos de bom nível no futebol brasileiro. Dorival com mais currículo, com mais idade, mas eu acho que são dois técnicos mais ou menos do mesmo patamar. Mas ele trocou porque o resultado não estava bom. Então ele trocou e agora vai arriscar com o Dorival. E o Dorival tem um sonho, faz tempo, né, de ser técnico da seleção. Aí aparece a chance, vai que ele ganha. Porque também tem a tal história, né? A estabilidade dele do São Paulo seria a mesma se ele perder a Supercopa pro Palmeiras e não for bem no Campeonato Paulista? É a mesma história de sempre. Eu acho que o ciclo do Dorival foi a Copa do Brasil. Pelos resultados brasileiros, pelo que vinha apresentando no Campeonato Brasileiro, qualquer outro treinador tinha rodado se não ganhasse a Copa Porque ganhou a Copa do Brasil, senão tinha rodado mesmo. Tinha rodado, a gente sabe que é resultado. Mas aí também é justo que a gente fale. Eu sei que o Mauro vai tocar nesse assunto, mas antes disso eu vou tocar. Que, da mesma forma que os clubes não respeitam o treinador não respeita clube, é meio que cada um por si, né? Há um ano a gente falava da saída do Dorival da maneira como o Flamengo fez com o Dorival, lembra? E agora ele sai do São Paulo. E o Dorival quando saiu do Ceará também, que foi pro Flamengo? O Dorival, e eu não nada contra, Ceará. sabe? É tudo, assim, o que eu critiquei na época foi levar a história da mentira lá do Vitor Pereira e tal, no mais... E a maneira como foi conduzido o negócio do Dorival. Deveria ter sido colocado de uma maneira... Porque tudo que está acontecendo no São Paulo sabe. O Júlio Casares sabe, o Dorival já comunica, todo mundo está sabendo, tudo está rolando. O Flamengo deixou, e a bronca do Dorival era que quando ele foi comunicado, ele já não tinha... Quando ele ficou sabendo, ele já não tinha mais clube para trabalhar. Os grandes clubes já estavam... Mas, da mesma forma, o São Paulo agora está tendo que ir para o mercado atrás de técnico que está empregado. O Vojvoda, o Antônio Oliveira e tal. Então é meio que... O futebol é meio que salve-se quem puder, cada um por si. Mauro César, tá aí. Dorival Júnior na seleção brasileira. A gente estava até comentando no bate-pronto esses dias que o Edinaldo subiu demais a régua quando colocou o Ancelotti na mira da seleção. O Dorival é um excelente profissional, mas não dá para comparar Dorival e Ancelotti, né? Eu não coloco na mesma prateleira, né, em nível de técnico, Mauro. Eu acho assim, eu acho que o Dorival é um bom técnico, um cara muito legal, eu sempre falo isso, um cara muito educado e tudo mais, mas acho que é uma evidente queda, né? O Diniz era um interino, agora não se fala em interinidade, agora se fala do novo técnico da seleção brasileira. Acho que o Dorival é um técnico do patamar bem abaixo daquilo que se imaginava agora. Quando a CBF mirou no Ancelotti, eu elogiei, eu acho que é por aí. Pensou num técnico dos maiores do mundo, porque não é a CBF. Ninguém lá fora pensa, não, vou treinar o time da CBF, embora seja. O cara pensa assim, seleção brasileira, né? Seleção, a camisa amarela, campeão do mundo, os grandes jogadores da história. Esse símbolo é muito forte. Mesmo com 7-1, que é a maior derrota, a maior humilhação da história do esporte, não só do futebol, aquilo é o maior vexame da história do esporte, desafio qualquer um encontrar, em qualquer modalidade esportiva, a equipe, a seleção no caso, né? Mais vezes campeã daquela modalidade, ser surrada em casa, numa semifinal, num torneio que ela esperava ganhar, por um tradicional rival, uma outra seleção grande. Aquilo ali é uma vergonha sem precedentes, dificilmente será igualada ou superada. Mesmo assim, lá no Catar, a gente percebia claramente, sempre falo isso, você via muita gente seguindo a Argentina, asiáticos, né? Muitos torcedores asiáticos, né? Por causa do Messi, eram fãs do Messi, portugueses, Portugal, fãs do Cristiano Ronaldo. O Brasil não eram fãs do Neymar, eram fãs da seleção brasileira. Eu lembro que teve um dia lá, eu e o Chacon conversamos lá com um rapaz, o cara veio de Oman. Pegou um avião, foi para o Catar para ver um jogo do Brasil. Foi até o jogo que o Brasil perdeu para Camarões, né, que eu tive reserva e tudo mais. O cara fanático pela seleção brasileira. O cara camisa do Brasil ali, o cara de Oman. Mas ele não estava ali, eu sou fã do Neymar, do Richarlison, do Vinícius. Não, ele é fã da seleção brasileira. Negócio muito interessante isso. Então, assim, continua ainda existe no planeta Terra muito respeito e admiração pela camisa do Brasil, na camisa da seleção brasileira. E é isso, aí você vai buscar o Ancelotti, agora vai com o Dorival, convenhamos, todo respeito ao Dorival, é uma diferença um pouco grande, né? Você queria o técnico do Real Madrid, agora que é o técnico do São Paulo, do Flamengo aqui, do Santos, dos times aqui do Brasil, é outro patamar, amigo, é outro patamar. E acho que assim, meio por eliminação também, porque, repito, o Dorival ganhou uma Copa do Brasil, mas a temporada do São Paulo não foi brilhante, o trabalho dele não foi brilhante.
Ele foi bem numa competição de mata-mata. É diferente de você ter um trabalho mais consistente. O Abel Ferreira tem um trabalho muito mais consistente do que ele, né? Não tem como comparar. Dá mais tempo e tudo mais, mas é mais consistente. Se olhar, né? Então, eu entendo que é um nome simpático, não tem rejeição, já vinha num bom momento no Flamengo, houve muita vitimização também da saída dele, mas ali tem mais coisas envolvidas, o Flamengo foi errado, como o Flávio estava dizendo, o Flamengo deveria ter comunicado a ele sobre pela imprensa, isso é sacanagem, girou mal, mas também teve impasse financeiro, do que ele queria ganhar, o Flamengo queria pagar, teve uma série de outras coisas aí que levaram àquela situação. Muito mal conduzida, de forma errada, sacanagem mesmo, dos dirigentes do Flamengo. Não quer o cara, chama o cara e fala, não vai renovar com você por isso. O cara ficou sabendo pela imprensa, isso não se faz, né? Para quem tinha demitido o Rogério Ceni 3 horas da manhã, isso aí também não é novidade nenhuma. O cara bate 3 da manhã, ô Rogério, beleza? Demitido. Pô, mas o cara de pijama, ia dormir já. O cara bate lá, tudo bem, vamos conversar, o cara tá de pijama, imagina. Aí o cara senta lá e tal, você tá demitido. Pô, posso voltar a dormir agora? Pô, é sacanagem, isso não existe. Claro que o Rogério não estava dormindo, vai estar em... O Crespo foi demitido e na mesma tarde o Rogério Ceni assumiu São Paulo e deu um treino. Não, se encontrou dentro do vestiário. Exato. Foi, disse que o Crespo estava pegando as coisas, chegou o Rogério. Chegou o Rogério. É maravilhoso. Mas eu acho que assim, o Dorival acho que é um nome meio de consenso nesse momento, né? Não tem rejeição e tal, é brasileiro. Você tirar o Abel do Palmeiras é mais complicado, um técnico de uma outra personalidade. O Dorival é mais conciliador. Então, no momento que a CBF está em crise, é o nome ideal para a CBF. Do ponto de vista, assim, do pacote, né? Agora, é claro que ele não é um técnico do nível do que você pensou. Quando o Edinaldo mirou lá no alto, agora não tem como você não comparar. Sim. Atenção, em junho chega aí Carlo Ancelotti. Porra, legal, pô, técnico campeão. Mudou. Mas ainda que tem um pano. Agora é Dorival Júnior. É diferente. Ainda tem um pano. Break na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, já voltamos para você que nos acompanha pela rádio. O Flávio falou do... Seguimos na TV e no YouTube, fala, Van. O Flávio falou do amistoso com a Inglaterra e Espanha, né? Se perder, ainda passa um pano, porque o Brasil vem de 3 derrotas nas eliminatórias. Até nisso vai ser bom pro Dorival. Mas aí se perder... Não, tô falando assim, porque... Ó, aí tem Copa América. Não, tem Copa América, aí estão falando assim, mas 3 derrotas seguidas de... Mas aí ficam 5 derrotas. Sabe aquela coisa? É um negócio... Os caras acham que o Brasil é invencível. As 3 derrotas do Brasil. Ele perdeu pro Uruguai no Uruguai, perdeu pra Colômbia na Colômbia e perdeu pra Argentina no Maracanã. Normalíssimas. Não, mas a seleção brasileira não pode. Imagine se a seleção brasileira tivesse o histórico das últimas Copas da Alemanha e da Itália, que são as 3 maiores seleções do mundo. Acho que todo mundo concorda com isso. Imagina se o Brasil tivesse o histórico da Alemanha e da Itália. Não tinha mais futebol no Brasil. Não tinha mais. Olha a Alemanha e a Itália. Você vê que a Itália ela ganha a Eurocopa e não classifica para a Copa do Mundo. O treinador que saiu da Itália para ir para a Arábia Saudita. Desde 2006, quando a Itália foi campeã do mundo, ela nunca mais disputou um jogo de mata-mata na Copa do Mundo. Desde 2006. Não é que ela não ganha, ela não disputou um mata-mata. Ou ela não foi ou ela saiu na primeira fase. E o treinador sai da Itália para ir para a Arábia Saudita. E a Alemanha? Baita papelão o tempo inteiro aí. Aqui é que se acha que o Brasil perder da Argentina, do Uruguai no Uruguai, da Colômbia na Colômbia é um absurdo. E desfalcadíssimo. O treinador da Inglaterra perdeu a Eurocopa para a Itália em Wembley. Tá até hoje, né? Sim, continua. Continua até hoje. Continua. O Dorival é o nome certo para a seleção brasileira, Vamp? Ó, eu sempre desenhei isso. Eu fico no ninho, eu fico desenhando as coisas, né? Digo, já não viu, né? Às vezes, sabe, Flávio, às vezes, você ficar sozinho, às vezes é uma merda. Você começa a pensar coisa boa e coisa ruim. Né? Você não atende pra coisa ruim. Aí eu fico lá, pego um papel lá, eu fico escalando os times do campeonato, o time que vai começar agora titular para a próxima temporada. Deixa eu ver os times de São Paulo, os times do Rio, de Minas, eu fico lá fazendo, né? Vendo os plantéis. Aí eu tava olhando assim, se não é um treinador, se não vê Tornamos a Rádio Jovem Pan, hein, Vamp? Agora em todas as plataformas. Então, aí eu fico assim, chegou lá o presidente da CBF, que está agora o Edinaldo. Né? A gente não sabe se em fevereiro se ainda vai ser ele. Não quero mais, já não deu certo o Ancelotti, não quero nenhum estrangeiro. Nenhum estrangeiro. Até os que trabalham aqui no Brasil. O nome mais forte é do Dorival, dentro do país. Seria quem? Dorival, hoje seria quem? Já o Diniz foi demitido. Você tem Dorival, você tem Renato Gaúcho, Filipão, que trabalha não vai voltar mais. Quem tem? Não tem tantas opções também, não. Não tem. E aí, por outro lado, o Dorival, ele está entrando num momento conturbado.
Por outro lado, se não der certo, ele já passou pela seleção brasileira. Como o caso do Diniz, ele tem no currículo dele a seleção brasileira. Pode ser que a gente já viu o caso do treinador sair e voltar. O Parreira, na primeira passagem da seleção, foi muito mal. Na segunda, foi muito bem. Depois ele voltou algumas vezes. Então, o Dorival tem esse sonho e acabou topando a parada. E o Diniz também tem registrado isso. Eu achava o mais normal deixar o Diniz até o final do contrato dele, né, tá até metade do ano. Mas aí é tal história, resultado. O resultado não veio, trocou. Se não tem essas derrotas, que você falou que para mim é perfeitamente normal. Quando eu falo normal, você ir na Colômbia... Eu falei, joguei eliminatório em 2002, joguei 16 jogos. A gente só conseguiu ganhar da seleção peruana. Um gol que bateu no Antônio Carlos, ele nem viu que a bola entrou. O resto foi cacete, perdeu do Paraguai, perdemos da Bolívia, perdemos do Uruguai, perdemos do Chile. E não foi perder de 1-0, não. Normal. Ó, vou lembrar aqui, a Copa do Mundo 2002, que foi a última que o Brasil ganhou, foi no Chile nas eliminatórias, em Santiago, 3-0 Chile. Foi na Bolívia, em La Paz, 3-1 Bolívia. Foi no Uruguai, 1-0, perdeu. Foi no Paraguai, tomamos 2. Na Colômbia empatamos 0-0, que foi o primeiro jogo das eliminatórias. Foi cacete por todo mundo, pô. O Tite criou essa coisa de que parece no Equador, que é fácil eliminatório. no Equador, tomou 1-0 do Equador. Também perdeu, né? Perdemos. Então, só parece que ficou fácil. O Tite não perdeu um jogo de eliminatória. Parece que ia ser sempre assim. Não é. A eliminatória é fácil. Fácil quando ganha. Quando perde, dá essa confusão toda. E o São Paulo agora de olho em Juan Pablo Vojvoda, é o plano A. O São Paulo promete se esforçar pelo técnico hoje empregado, hoje no Fortaleza. E o plano B, como até trouxe a informação o Flávio Prado, é o Antônio Oliveira, que comandou o Cuiabá na temporada 23. Também, né?